Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Queridos, estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma explicação das Escrituras, aonde nós temos muitos vídeos polêmicos, muitas pessoas que são fiéis dizimistas, que quando descobrem que dízimos nunca foi dinheiro, eles ficam revoltados porque se levantam em defesa de mentiras que foram condicionadas em sua mente, foram implantadas em sua mente, e que não corresponde com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E quando nós recorremos à Bíblia Sagrada, essas pessoas reagem com ofensas, reagem de forma descontextualizada da Bíblia. E nós pedimos até que as pessoas então postassem versículos que viessem corroborar para que, ou provar que os dízimos são dinheiro. Começando, dízimo já está no plural, já quer dizer que não é dinheiro, se fosse, porque são de várias coisas. São dos frutos da terra, das frutas, das sementes, cultura, da pecuária. E hoje eu vou falar sobre os 4 tipos de dízimos que não são dinheiro e provadamente, eu vou provar para você, por dentro da Bíblia, de que não são dinheiro. Tá? O primeiro dízimo que nós encontramos na Bíblia, querido, é o dízimo dos levitas, que é 1/10, porque dízimo, a palavra dízimos, quer dizer uma medida que é colocada em cima de algo. Tá? E era 1/10 da produção da agricultura e da pecuária. Era dada à tribo de Levi, que em contrapartida não tinha terras. Os levitas, quando entraram na terra prometida, eles não ganharam terras, porque eles ficariam responsáveis pela manutenção do templo e servir a Deus e o povo através dos sacrifícios e a manutenção do templo. Tá? Isso nós encontramos em Números, capítulo 18, versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Eterno em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Tá? E nós temos também um segundo dízimo, tá? Que era o dízimo dos dízimos. Se você não conhece o que é dízimo dos dízimos, esse dízimo ele era dado pelo sacerdote ao sumo sacerdote. Tá? E isso nós podemos encontrar, querido, em Números, capítulo 18, versículo 26 ao 28. Tá? Eu estou citando os versículos, porque eu não estou aqui para falar de mim mesmo. Eu estou aqui para que a Bíblia fale por si só. Tá? Eu não vou defender algo baseado em minha razão, mas sim em versículos bíblicos que vão declarar que dízimos são somente produto da agricultura e da agropecuária. Tá? Diz assim, também falarás aos levitas e vais dizer uma coisa para eles. Quando receberes o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles os tenha dado por vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Eterno, os dízimos dos dízimos, e deles darei a oferta alçada ao Eterno, Arão e a sua descendência, ou os sacerdotes. Nem todos os sacerdotes eram sumo sacerdote. Para manter, querido, a classe dos sumos sacerdotes da descendência de Arão, os sacerdotes davam o dízimo dos dízimos. Isso está registrado em Números, capítulo 18, versículo 26 e o versículo 28. Tá certo? Ah, depois não venham dizer que eu não apresentei versículos bíblicos. Por que a tribo de Levi não tinha terra? Você sabe? Por que eles não tinham terra? Porque eles foram convocados para servir no tabernáculo, no templo. Isso você encontra em Números, capítulo 1, 51 ou 53. Eles também serviam de juízes, dirimindo disputa do povo, julgando algumas causas do povo. Eles cuidavam da cidade de refúgio,
Você encontra isso em Números 35 e 6. Muitos desses levitas eram padeiros, outros trabalhavam, querido, com o cuidado do armazém da casa do Senhor, com vinho e muitas outras coisas. Eles não tinham condições de cuidar de suas próprias terras, porque eles não tinham terra, eles não ganharam terra. A herança deles era a herança do Senhor, e Deus passava para eles. Tá? Terceiro mandamento, que usa a medida do dízimo, era o dízimo das festas. Nas 3 festas de peregrinação, 1/10 da produção de alimento era comido na presença de Deus, na grande mesa, né? Que era a mesa que quebrava toda a desigualdade em Israel, aonde o servo, a serva, o pobre, o órfão, a viúva, todos se alimentavam e participavam de um grande banquete, onde na presença de Deus todo o povo de Israel expressava, né, o desejo de Deus de não haver desigualdade social, onde todos poderiam se alimentar e todos se tornarem um na presença de Deus. Isso está em Deuteronômio 14, 24 a 26, que diz: dízimo das festas. Nas 3 festas de peregrinação, 1/10 da produção de alimento era comido na presença de Deus. Deuteronômio 14, 24 a 26. Diz assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. Veja, de todo o fruto da tua semente, não é de todo o fruto do teu bolso. Que cada ano se recolher do campo e não do bolso. E quando o caminho te for cumprido, que não os possas levar, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Vai ao lugar que escolheu o Eterno teu Senhor, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Por vacas, por ovelhas, você que é religioso, não se escandalize, por vinho e por xerrar, bebida forte. E por tudo que pedir a tua alma, come-o ali, perante o Eterno teu Senhor. Alegra-te tu e a tua casa. Ou seja, os dízimos das festas de peregrinação eram os dízimos a qual eles, querido, mantinham ou sustentavam a grande festa que era feita na presença de Deus, com a grande mesa que quebrava toda a desigualdade social. Tá? Vamos para frente. Qual era o objetivo desse dízimo? É o que eu falei para vocês, a confraternização de todo o povo no templo do tabernáculo. Mas, diz assim em Deuteronômio 12, 17 e 12, falando do dízimo da peregrinação. Mas os comerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu o Eterno. Teu Senhor, tu, ia comer do dízimo, tu, o teu filho, a tua filha, com certeza a tua esposa, o teu servo, a tua serva e o levita, que está dentro das tuas portas. E perante o Eterno teu Senhor te alegrarás em tudo em que puseres a tua mão. Era uma festança, querido. Tá? Aqui não tem nenhum momento, nenhum segundo, você vê que dízimo era dinheiro. Tanto é que quando era uma distância longa, para você que diz que não existia dinheiro, você está lendo aqui que eles vendiam os seus dízimos e atavam o seu dinheiro na sua mão e iam até Jerusalém. Chegavam lá, eles compravam o que desejava a sua alma, até bebida forte, até vinho, e se alegravam nessa grande confraternização, nessa grande festa que quebrava a desigualdade social. Tá? Qual é o 4º mandamento que a medida do dízimo é usada? Era o dízimo do ano dos dízimos, ou seja, o dízimo trienal. A cada 3 anos havia um dízimo adicional. Tá? Isso está em Deuteronômio, tá? Em Devarim, capítulo 26, versículo 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Queridos, esse era um dos propósitos da lei dos dízimos.
E o único mandamento que sobrou da lei dos dízimos é esse. Você ajudar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Mas como, pastor Gerson? Veja bem, hoje não existe mais o templo que deveria ser entregue os dízimos. Não existe mais os sacerdotes. Não tem mais sacrifício. Se não tem o templo, não tem despesa, não precisa de dízimo. Se não tem sacerdote, não tem despesa, não precisa mantê-los. Não precisa de dízimo. Se não tem sacrifícios, querido, não precisa de templo. Então, não precisando disso, o único mandamento que sobrou para nós da lei no Antigo Testamento é esse. Por isso que Tiago diz que a verdadeira religião, hoje, é entender isso. Ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Agora, se você quiser xerocar o sistema de arrecadação do povo de Israel, tudo bem, é uma decisão sua, é um voto seu. Mas agora, subir num púlpito para pregar que dízimo é dinheiro, isso é uma mentira. E a Bíblia é bem clara que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Aqui eu estou sendo claro, justo e verdadeiro. Se você prega que dízimo é dinheiro, você é um mentiroso. Que mente para si, que mente para a sua consciência, que mente contra as Escrituras, que mente contra a sua igreja, e contra os princípios de Deus. E eu falo isso sem medo de errar, balizado nas Escrituras, e não na minha razão. Não estou ofendendo ninguém. Se alguém se sente ofendido, então reclame com as Escrituras, que você diz ser a palavra de Deus. Vamos para frente. Por que o dízimo quarto era dado aos estrangeiros? Vamos ver quem eram esses estrangeiros. Quem eram esses estrangeiros que a Bíblia fala? Eram pessoas que não tinham, primeiro, propriedade, geralmente vinham fugidos de guerra ou de seca. É só você olhar Ruth, capítulo 1, que fala de Ruth e Noemi. Quem eram os órfãos? Frequentemente tinham sua herança tomada ou perdida, ou eram de ascendência desconhecida. Exemplo, Provérbio 23:10 diz: não remova os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos. Muitas vezes, queridas, as pessoas pegavam aqueles marcos dos terrenos e colocavam ali mais para frente, retendo parte que eram dos órfãos, que era herança desses órfãos. Eles eram muito roubados, passados para trás, e por isso necessitavam do auxílio do templo e da ajuda desse dízimo trienal. Tinha as viúvas, que no Oriente Médio Antigo, as terras geralmente eram de propriedade dos homens. As viúvas, quando ficavam viúvas, os filhos é que herdavam, ela ficava a ver navio, não é como hoje que a esposa tem 50% da herança do marido. Naquela época não tinha. Então o que restava essas viúvas? A recorrerem ao templo, recorrerem a esses dízimos trienais. E ali em Malaquias, os sacerdotes estavam roubando o direito da viúva. Eles estavam surrupiando, eles estavam desviando as verbas. E depois muitas pessoas vêm dizer que era o povo que estava roubando. E sobe no púlpito para pregar isso com a maior cara lavada. Isso é um absurdo. Isso é heresia, sem medo de errar. Na prática, o percentual que o povo de Israel eles davam por ano de dízimo no templo não era 10%. As pessoas idolatram os 10%. Só que isso não é o que o texto nos está mostrando. No primeiro ano, eles davam, primeiro, o dízimo dos levitas. Depois, eles davam os dízimos das festas de peregrinação. No segundo ano, eles davam o dízimo dos levitas, o dízimo das festas de peregrinação. E no terceiro ano,
eles davam o dízimo dos levitas, o dízimo das festas de peregrinação e ainda davam o dízimo trienal, que era o dízimo comunitário. Então, além de aplicar, se você aplicar o dízimo sobre o dinheiro, é um erro tremendo, os percentuais totais dos dízimos variavam de 20% a 30%. 2 anos eles davam 20%. No terceiro ano eles davam 30%. Então, querido, nada disso vai bater. Se você estudar, se você pesquisar as escrituras, você vai ver que está totalmente equivocado. Israel tinha 2 dízimos por ano, tinha no terceiro ano um terceiro dízimo, e no 7º ano, quando eles não plantavam, que a terra tinha que descansar, eles não dizimavam. Por que eles não dizimavam? Eles não tinham dinheiro? Tinham. Mas por que eles não dizimavam? Fica a grande pergunta. Porque a terra tinha que descansar. Tá. A terra produz dinheiro? Não. O que a terra produz? Ah, frutos? Ah, tá bom. O que mais que a terra produz? Agricultura, semente, arroz, trigo, cevada? Ah, tá. Tá bom. O que mais que a terra produz? Hã? Você sabia que o povo de Israel não dava dízimo da caça? E não davam dízimo da pesca? Você sabia? Não existia dízimo sobre a pesca. E nem a caça, porque a pesca era tida como caça. Então, querido, vamos examinar as escrituras antes de ir para um debate no Facebook. Vamos conhecer as escrituras para falarmos com propriedade, para falarmos com autoridade, como Jesus disse, porque Jesus tinha conhecimento. Eu quero convocar você a fazer uma live, você que ontem desafiou, você que xingou, você que ofendeu, você que chamou, que se diz cristão e chamou o pastor Gerson de louco, e a Bíblia diz que quem chama o seu irmão de louco é réu do sinédrio, é réu do inferno. Aí você se diz cristão, você sobe em cima da Bíblia, pisa em cima da Bíblia. Eu quero ver você pisar em cima desse ensinamento, de você negar esse ensinamento, de você fazer uma live e dizer que isso aqui está tudo errado, que isso aqui não tem na Bíblia. Faça isso. Lançado o desafio para você, tá bom? Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalech, Hamalehim.